Vamos iniciar juntos mais uma montagem, dessa vez a torre quente Una. Vou abrir a embalagem, separar as peças e eu já retorno com vocês. Lembrando que qualquer informação adicional que precisarmos, podemos recorrer ao manual que está dentro da embalagem. Eu vou iniciar a montagem pegando o parafuso U e fazendo a fixação dos pés do armário. Já fixei os pés na base do armário, que é a peça número 1. E uma dica legal aqui é já deixar os pés na altura certa do rodapé. Lá na frente, nós vamos fixá-los aqui nos pés. Já deixo na altura correta para facilitar depois a instalação. E aqui no nosso manual eu tenho já o gabarito, as medidas que eu tenho que fazer a fixação da peça que é o fixador do rodapé, para poder fazer a instalação dele. Eu já marquei aqui o gabarito do manual e com o parafuso Q vou fazer a fixação. O parafuso Q é esse parafuso flangeado e na marcação que eu fiz eu faço a fixação do suporte do rodapé. E no passo número 3, vou pegar aqui a lateral do móvel, já deixei separado aqui, a lateral, que é essa peça maior. Vou fazer a fixação na base que nós acabamos de montar e vou colocar também as prateleiras. E aqui vai ser fixado através da cavilha e do parafuso A, e toda a parte da estrutura do móvel será feita com o parafuso A. Já coloquei as cavilhas na base da lateral e vou encaixar aqui na base do nosso armário. Vou encaixar as cavilhas e fazer a fixação com o parafuso A. E aqui no passo 4 já coloquei todas as prateleiras aqui no nosso armário. E uma observação, aqui vai ficar na frente mesmo, com aquele espaço atrás. E as prateleiras maiores, que é essa aqui que vai até o final do móvel, tem as cavilhas. Então colocamos as cavilhas e o parafuso. E a prateleira de baixo e as de cima, somente o parafuso. Lembrando que o teto é a prateleira que vem com os furos da dobradiça que vamos colocar agora. E aqui então eu passo o parafuso de cima para baixo. É este parafuso. Coloco aqui. Com o calço da dobradiça, faço o encaixe e com a porca eu vou fazer o travamento. E esse parafuso, caso precise regular, soltamos a porca e conseguimos jogar a dobradiça mais para a direita ou para a esquerda. E no passo número 5, vamos colocar aqui os rodapés. Instalamos o fixador do rodapé no passo número 2 e agora vamos instalar ele aqui na base do nosso armário. O fixador do rodapé vai encaixar aqui, abraçando o pé do armário. Encaixou, faço isso nos outros rodapés e está finalizado mais uma etapa. E no passo número 6 vou fazer a fixação do fundo do armário. E um dos fundos vai ser fixado aqui na parte de cima e na parte de baixo com os pregos. E os outros dois fundos nas duas partes de baixo. Aqui com prego e chapinha no meio, pregos nas laterais na base e aqui nessa madeira também parafusos. Eu já separei aqui os parafusos B, os pregos com a chapinha e os pregos para fazer a fixação do fundo do armário. Finalizamos o fundo do armário, então aqui na parte de baixo ficou prego e chapinhas no meio, e só os pregos nas laterais e na base, e aqui nessa parte, parafusos B. E na parte de cima fixamos com prego, no teto e na prateleira de baixo. Dando continuidade na montagem, vamos instalar agora o calço das dobradiças, utilizando o parafuso B. Com as cantoneiras vou fixar aqui a régua número 14 na prateleira, que tem aqui, vou fixar ela aqui embaixo. Vou pegar também uma cantoneira e colocar nessa parte e na parte de trás, também nessa madeira, para fazer a fixação do meio dela. Tudo esse passo com o parafuso B. Eu vou colocar aqui a dobradiça nos furos que a fábrica me manda, nas marcações, e faço a fixação com o parafuso B. Já coloquei as cantoneiras na peça 14, vou encaixá-la por aqui e vou fazer a fixação dos parafusos B, travando ela nessa posição. E utilizando o parafuso Z, fiz a fixação das cantoneiras na parte de trás, no recuo do nosso armário, para fazer a instalação dele na parede. E utilizando o parafuso N, eu faço a fixação da cantoneira, travando o nosso armário na parede. E com o parafuso B, vou fazer a fixação da dobradiça na porta do nosso armário. Repito esse mesmo passo em todas as outras dobradiças. Para fazer a fixação da porta, vou encaixar aqui a dobradiça no calço que já estava aqui no armário. Vou fazer o encaixe e vou travar com o parafuso aqui. Caso precise de alguma regulagem, com este parafuso eu consigo trazer a porta mais para a esquerda ou para a direita. Com os parafusos do calço consigo descer ou subir a porta. E com este parafuso eu consigo trazer a porta mais para dentro ou mais para fora do nosso armário. E para colocarmos o puxador, vou pegar a perfuração que tem na porta, vou atravessar o parafuso F, encaixo o puxador do outro lado e faço aqui o travamento. E está finalizada a montagem da porta.
Na porta de cima eu utilizo o parafuso F também, porém o puxador é diferente, mas é da mesma forma que é feito. E aqui na porta de cima eu vou instalar o pistão, e para isso eu tenho as marcações, tanto na porta quanto no armário. Então essa peça vai na porta, nas marcações que está lá, e essa peça vai no armário, também nas furações que já está lá. E esse é o pistão que vai encaixar nas duas peças. E usando as marcações que a fábrica me manda, fiz ali a fixação dos pinos do pistão e agora eu vou encaixar o pistão. Fazendo o encaixe do pistão, está finalizada a montagem do nosso armário. Espero ter ajudado e até a próxima.